Olá, professor Sandro Dornelles, professor de Literatura Portuguesa 1. Hoje nós vamos trabalhar o início do humanismo, tá? Humanismo na obra de Gil Vicente. Então, são duas aulas sobre Gil Vicente, eu dividi em dois períodos, tá? Duas partes dessa aula. Hoje vamos trabalhar o contexto do humanismo e sua influência na literatura portuguesa. O humanismo renascentista, tá, em Portugal, principalmente, na Península Ibérica, representou um movimento abrangente de uma renovação cultural, tá, que passou por várias áreas do saber e da vida social. Esse movimento ele destacou pela centralidade, tá, dos Studia Humanitatis, tá, em latim, tá, no ensino, na cultura, que valorizava o conhecimento enciclopédico fundamentado dos autores clássicos. Vocês vão ver nessas próximas duas escolas falar muito dos clássicos, tá certo? O humanismo teve um papel crucial ao incentivar o estudo crítico e filosófico das fontes. Valorizava os textos originais e promovia a distinção clara entre o fato histórico e o ornamento literário, tá certo? É um movimento cultural que valoriza a redescoberta dos textos clássicos e o estudo do latim renascentista, tá? Muitas línguas latinas derivam do latim, o português, o espanhol, o italiano, o francês, o romeno, tá? E, entre outros, tá? Introduzido principalmente a partir do século XVI, entre 1500 e 1600, tá certo? Relevância para a literatura e cultura portuguesa. Nós temos, em suma, pessoal, o humanismo renascentista em Portugal foi o motor fundamental, tá, da renovação, aproximando uma literatura crítica, erudita, formalmente sofisticada, tá, que contribui aos estudos históricos religiosos desses séculos XVI e XVII, certinho? Nós temos aqui o homem vitruviano, tá, de Leonardo da Vinci, tá, que foi criado por volta de 1492 e busca ilustrar as proporções ideais do corpo humano, tá, conforme descrito pelo arquiteto Vitruvius. Porém, Leonardo não reproduziu exatamente o modelo igual ao original, tá? Apresentou poucas diferenças, tá, na postura circular, como a inclusão de um triângulo equilátero formado pelas pernas, tá, ausente na original de Vitruvius, tá certo? A obra é valiosa por combinar a arte, ciência, a filosofia e fornecer até insights, né, sobre medidas e as proporções antigas, tá? Esse desenho reconfigura as proporções ideais do corpo humano, baseando por uma vez na obra, tá, de arquitetura de Vitruvio, tá, tornando-se icônica do humanismo. Então, se ouve falar em humanismo, sempre aparece essa figura, esse quadro, certinho? Então, esse contexto histórico do humanismo em Portugal foi apresentado no primeiro simpósio nacional, tá, sobre o humanismo português, que é de 1500 a 1600. Certinho? Bora. Contexto histórico do humanismo em Portugal, tá? A influência das universidades e colégios jesuítas, Colégio das Artes em Coimbra, desde 1548, é o nosso colégio antigo, tá? Ampliação dos estudos humanistas ligados à educação e produção literária, tá certo? Os textos latinos desempenharam um papel central, tá? Pois constituíam uma parte importante dessa literatura quinhentista, tá, portuguesa. Projetavam, né, internacionalmente. O humanismo, pessoal, o português, centrou-se em autores como João de Barros, Damião Góes, Diogo de Thieve, Jerônimo Osório, André de Rezende, tá? E além de figuras como Sá de Miranda, tá? E
Luís de Camões, lá no seu final. O Camões é o principal representante da próxima escola, o classicismo, tá certo? E além, claro, tá, de Gil Vicente, tá? Nesse período, as universidades desempenharam um papel essencial como centros de produção, preservação e transmissão de conhecimento humanista. Durante o primeiro simpósio nacional sobre o humanismo português, foi evidenciada a importância das universidades nesta difusão do humanismo, tá certo? 3 mostras bibliográficas: Humanismo e Universidade, realizada em Coimbra. Essas instituições foram locais onde os latinos fundamentais para o humanismo, tá? Principalmente o europeu, que se desenvolveu mais na Europa, né? Por volta de 1500 que começaram as grandes expedições, 1415 foi para Celta, Calicut, mas que veio para o Brasil em 1500 e seguiu destino às Índias, tá certo? Foram estudados e circulados, tá, esses aspectos, esses textos latinos, e assim as universidades, pessoal, foram elementos-chave para a formação dos estudiosos nessa consolidação do humanismo em Portugal, tá certo? Então, a Universidade de Coimbra foi o epicentro desses estudos renascentistas, tá? A formação dos professores, autores e tradutores especializados em latim e literatura clássica, tá? Vai ser até mostrada na seção de obras e teses que a gente vai apresentar daqui a pouquinho, certinho? Isso aqui é a torre da Universidade do Tombo, tá certo? Em Coimbra, tá? É considerado um símbolo muito importante para a cidade e para a universidade por várias razões. É uma imagem icônica por excelência, né? Vocês vejam aí, tá? Dessa instituição secular, que vem desde 1500 e pouquinho, tá? Na Universidade de Coimbra. A torre tem uma ligação, tá, com a cidade, tá dominando onde a cidade se ergue, funcionando como um farol, tá, que se destaca em Coimbra. Tá? Representa visualmente a história e a tradição acadêmica daquela universidade, abrangendo séculos desde a instalação, tá, da instituição no Paço do Régio. Até hoje persiste. Tá? Essa torre dá vida à organização, a parte acadêmica, com seus signos e relógio, que regulam a vida diária, né? De relógio funciona até hoje, dos estudantes e dos professores. Sua construção no século XVIII e os desafios enfrentados para sua viabilização refletem o esforço da instituição, da universidade, para consolidar o ensino, especialmente as ciências matemáticas, tá? Todos os fatores apresentados aqui sobre a Torre do Tombo, tá, eles combinados fazem parte e fazem essa torre um símbolo marcante na universidade e na cidade de Coimbra, tá, representando não apenas a instituição, mas também a própria urbe, a própria cidade, tá, funcionando como um marco visual, tá, até de identidade da região, né? Então, aqui mais a filosofia entre as 7 artes liberais, tá? Então, o que a gente pode falar? As artes liberais formavam a base da educação medieval, tá? Que forneciam os recursos essenciais para compreender ciências especializadas, como filosofia, aristotécnica. A lógica, em particular, foi amplamente influenciada por Aristóteles, tá? Essas obras lógicas trouxeram uma nova teoria da ciência à mente medieval, tá? Com a integração da filosofia, tá, dos séculos XII e XIII, surgiram as novas disciplinas do currículo universitário. Teologia, tá, que adotou uma abordagem mais científica, assim as artes liberais criaram uma base intelectual que possibilitou a recepção, tá, e o desenvolvimento da própria filosofia de Aristóteles, tá? Na época que a gente está estudando, né, na Idade Média, promoviam a síntese, tá, entre a tradição educativa e o pensamento filosófico. Tá? A pesquisa humanista valoriza textos originais, manuscritos, como essenciais para recuperar e transmitir o conhecimento
clássico, tá certo? Então, a existência de uma vasta documentação manuscrita, ainda pouco estudada, tá? A necessidade de edição crítica e tradução diretamente dos originais latinos, tá? Para o galego-português, que ainda não era português como se é escrito hoje, tá? Que começou a surgir na época de Camões, no seu texto de Os Lusíadas, tá certo? Nos livros de cavalaria, as novelas de cavalaria, isso aparece no uso tópico do manuscrito encontrado. Aí até uma falsa tradução. Tá? O humanismo dedica-se à busca, à restauração e tradução dos textos greco-romanos. Tá? A tradição greco-romana vai influenciar muito ainda na próxima escola, o classicismo, principalmente na forma de pensar, na forma de escrever, de fazer os seus poemas, né? Que parece que são feitos para serem cantados, né? Os poemas, os sonetos de Camões, tá certo? Muitas vezes, tá? Esses textos que eram traduzidos já estavam se deteriorando, tá? Como guardados em bibliotecas humanistas, como Hermano de Colón em Sevilha. Os manuscritos descritos nesses livros destacam a característica material. Letra grega, pergaminho antigo, em conservação precária. Elas não tinham essa preocupação de manter a história, tá? De guardar esses textos originais. A Torre do Tombo, tá? Uma foto mais distante, tá? E aqui nós temos o Arquivo Nacional da Torre do Tombo, ou, abreviadamente, Torre do Tombo, constitui um arquivo central de Portugal, tá certo? Antigamente designado por Arquivo Geral do Reino. Vocês vejam que eu sempre trago, os professores sempre trazem aqui para vocês fotos, desenhos, imagens da época, até para vocês entenderem o contexto, né? Como é que funcionava, tá? Para vocês terem uma visão. Obras e autores, tá? O Cataldo Parísio, né? Parísio siciliano, tá? É uma referência para a oração latina e vivência humanista. Tá? Andrés de Rezende, figura central do humanismo, tá? E literário português. Então, vamos falar um pouquinho de Cataldo Parísio, tá? Ele nasceu em Palermo, tá? E faleceu em Lisboa. Então, ele veio da Itália para Lisboa. Então, a primeira introdução dos ideais de humanismo greco-latino, tá? Então, grego, latino e italiano também, romano, né? Que tinha muita influência no humanismo, tá? As suas obras, as primeiras representativas daquele corrente de pensamento humanismo, tá certo? Impressas em Lisboa. Essa é a importância dele mais histórica, né? Mais histórica. O humanismo renascentista influenciou fortemente, pessoal, a literatura portuguesa, pelo uso do latim renascentista, que deixou de ser apenas uma língua eclesiástica, que era apresentado nas igrejas, nas missas, né, nesses movimentos religiosos, para se tornar um meio de produção e circulação de conhecimento, tá, nessa fase humanista. A valorização dos textos clássicos greco-romanos resultou na tradução e adaptação para a língua portuguesa, elevando o prestígio do português e conectando a tradução clássica. Tá certo? Falando um pouquinho do latim, tá? O humanismo e a renovação cultural portuguesa, tá? Então, a defesa da cultura clássica como forma de superar a barbárie gótica, né? A barbárie gótica e a inspiração para a criação literária nacional e a afirmação de identidade cultural, tá? Nessa era dos descobrimentos. Então, vocês percebam que era fluente nessa época dos descobrimentos, tá? Essa parte do humanismo. Bom, o legado do humanismo na literatura portuguesa, tá? É a valorização da tradição clássica, tá? Que provocou a tradução de textos antigos para o português, tá? O que elevou o prestígio da língua. Tá? O uso do latim permitiu que fosse disseminado as ideias humanistas a um público maior. Além disso tudo, o humanismo incorporou um discurso
filosófico, tá certo? E erudito. Apresentava obras como manuscritos antigos e traduções, inclusive dos livros, tá, de cavalaria, a importância que teve as novelas de cavalaria, que contavam os feitos, tá, dos guerreiros que defendiam as suas nações, os seus povos, tá, que eram representados em novelas de cavalaria. Tá? Contribuiu muito para essa renovação cultural, tá? E principalmente literária do renascentismo. A gente fala um pouquinho do humanismo renascentista, foi o marco da literatura portuguesa, tá certo? Ali começou a escrever-se em galego-português, nessas traduções, que eram importantes, tá? Promoviam a valorização do latim e dos textos clássicos, tá? As universidades, tá? Instituições jesuítas foram centrais na difusão desse movimento. O estudo sistemático e a edição crítica, né, continuam impulsionando o conhecimento, tá? O reconhecimento do humanismo português. Então, pessoal, como a gente vinha falando, as principais obras e autores, tá? Então, Paraíso Siciliano, tá? Que tem uma referência para a oração latina e vivência humanista. Andrés de Rezende, a figura central do humanismo acadêmico literário português. Temos Gil Vicente também, que é um importante expoente do humanismo em Portugal. Tá? O período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna foi onde apareceu a obra de Gil Vicente, que a gente vai focar um pouco mais na próxima aula, na segunda aula desse módulo, mas marcado pelo antropocentrismo, tá? Então, onde o homem é o centro de todas as coisas, por isso aquele símbolo que nós temos aqui do humanismo, né, representando o homem no centro e ele sendo a figura mais importante e centro de todas as coisas. Então, deixa eu só voltar aqui, que acho que aqui, né? Então, isso aqui é o antropocentrismo, tá? Que é um período de transição da Idade Média à Idade Moderna, tá? A valorização da razão humana. Gil Vicente também é importante por suas obras de fundo religioso, ele escreveu os Autos, tá certo? Que tinha um fundo moral, o Alto da Barca do Inferno, o mais importante dos seus autos, a farsa de Inês Pereira, também, que eram feitas para serem representadas, eles eram representados no palácio, né? Para a corte, principalmente. A dramaturgia de Gil Vicente critica os costumes e a sociedade da época, tá? Coloca o indivíduo no centro das alegorias, tá? Como visto no Alto da Barca do Inferno. Então, não é uma pessoa específica que ele criticava, tá? Ele criticava a figura. Então, o político, o padre corrupto, então ele não falava mal da igreja, ele falava mal daquele padre corrupto que desvinculava, que desvirtuava a igreja, tá certo? Então, no Alto da Barca do Inferno, ele é considerado o pai do teatro da língua portuguesa, tá certo? Foi onde começou as origens da língua portuguesa. Então, esse humanismo e o Gil Vicente, eles eram focados no antropocentrismo, substituiu o teocentrismo medieval, né? Então, o teocentrismo medieval, a figura principal era Deus, tá certo? Então, esse movimento pendular, tá, que a sociedade tem, a literatura também tem. Então, é que nem os textos clássicos, tá? Os sonetos, por exemplo, que a gente vai trabalhar bastante nesse curso aqui. Então, os sonetos da Antiguidade Clássica, eles voltam depois no classicismo de Camões, aí depois eles aparecem com Gregório de Matos, tá, no seiscentismo, tá, que é no Barroco. Depois eles voltam mais à frente, tá, voltam mais à frente no simbolismo, né? Mas daí são outros tipos de sonetos, são sonetos dodecassílabos, ou seja, tem 12 sílabas poéticas, onde a preocupação do autor, tá, é a forma, tá?
o poema de ouro, ou seja, o que seria essa chave de ouro que ele procurava? Era a rima perfeita, rimas perfeitas, ou seja, ele rimava a última palavrinha de cada verso, ele rimava classes gramaticais diferentes. Já no classicismo, a rima não é tão perfeita assim. Por quê? Porque ele rima verbo com verbo, substantivo com substantivo, então não é uma rima perfeita, tá? Mas a rima sempre assim, interpoladas, o primeiro verso rima com o quarto, o segundo rima com o terceiro. Então, aspectos importantes, tá? Desse movimento pendular, pendular que vai e volta, né? Essa tradição literária, tá? Então, é antropocêntrico, coloca o homem no centro do universo e de todas as coisas, como representado nesse quadro aqui, tá? Leonardo da Vinci. Tá? Uma crítica social, tá? O Gil Vicente utilizou peças para criticar a sociedade e seus costumes. Abordou temas como corrupção religiosa, hipocrisia, ganância, tá? Mas aí ele não o único que ele poupava eram os heróis, tá? Que estavam combatendo, que estavam na guerra. Então esses eram poupados por Gil Vicente. Tá? Tem um caráter moralizante, embora satíricas e críticas, as obras de Gil Vicente também tinham um objetivo moralizante, tá? Buscavam a reflexão sobre os comportamentos da humanidade, da igreja. Ele criticava muito o clero. Tá? A igreja foi muito criticada também na geração seguinte, tá? No Barroco, por Gregório de Matos Guerra, que criticava, ele fazia parte da igreja e criticava, por isso ele foi muitas vezes exilado. Então, Gregório de Matos Guerra, a gente vai estudar mais à frente, também criticava muito o clero, só que ele era mais direto, né? Já Gil Vicente, ele criticava o padre, o bispo, ele não falava diretamente da pessoa, como eram as cantigas de maldizer, tá certo? Da geração antiga, da época antiga, antes, tá, do humanismo. Características do teatro de Gil Vicente, tá? Alegoria. Ele usava as alegorias como uma das principais características marcantes do seu teatro. Os tipos humanos, tá? Criou personagens que representavam diferentes tipos sociais da época, como a velha beata, o escudeiro fanfarrão, o padre corrupto, ele não dava nomes. Algumas de suas principais obras, o Alto da Barca do Inferno, o Alto do Purgatório, a farsa de Inês Pereira, tá? O Alto da Barca do Inferno e a farsa de Inês Pereira, na próxima aula, a gente vai ter uma análise mais aprofundada de cada uma dessas obras, vai falar um pouco de seus personagens. Hoje a gente só está trazendo, nessa aula de agora, tá? As características importantes, tá certo? Pai do teatro português, é considerado fundador do teatro em língua portuguesa, pois não há registros, tá, de dramaturgia antes da sua obra. Quando ele fala em dramaturgia, é teatro, tá, pessoal? Quando se fala em dramaturgia, é teatro, beleza? Então, Gil Vicente escreveu seus textos dramáticos entre 1502 e 1536, tá? Esse período corresponde aos reinados de Dom Manuel I, tá? Que durou de 45 a 21, ou seja, 1495 a 1521. Ele era filho de Dom João III, tá? Que comandou, esteve à frente de Portugal de 1521 a 1557, tá? Então, portanto, apesar da monarquia portuguesa estar muito atrelada à religiosidade, tá? O autor se beneficiou de uma relativa liberdade criativa, tá? Para escrever as suas peças, tá? A sua arte, certinho? Ao final, em 1536, o possível ano de sua morte, tá? O Tribunal de Santo Ofício se estabeleceu em Portugal. Então, após o seu falecimento, a Inquisição censurou algumas de suas obras, tá? Isso em 1551.
Tá? O escritor fazia parte, tá, de um movimento artístico intelectual como o humanismo. Então, a gente está revendo um pouco dessas características, tá? Que foi introduzido em Portugal em 1385. Tá? Isso já revendo um pouquinho da nossa aula, temos um tempinho ainda, até para sempre no finalzinho da aula dar uma reforçada. Tá? O humanismo ele ocorreu num período de transição entre a Idade Média e o Renascentismo, tá? Consequentemente, elementos que acabavam convivendo com ideias renascentistas, é claro. Tá? Dessa forma, havia uma coexistência de valores religiosos e clássicos, que influenciava os artistas dessa época, tá certo? Ele nasceu em 1465, em Guimarães, Portugal, tá? Pessoal, muitas incertezas acerca da biografia, devido à falta de documentação. É mais do que se falava, né? No entanto, é sabido que teve 2 casamentos, 2 matrimônios. A primeira esposa, tá? Chamava-se Branca Bezerra. Ela lhe deu 2 filhos, tá? Faleceu em 1514. 3 anos depois, ele casou com Melícia Rodrigues, tá? Com quem teve 3 filhos. Então, 5 filhos ao total. Tá? Na mesma época que ele viveu, existiu, outro Gil Vicente, o qual era Ourives também, porém alguns, tinham 2 Gil Vicente, né? Então há muita confusão, tá certo? Na história dos 2, tá? Mas o escritor tinha uma considerável formação intelectual, até pelos seus textos, dava a perceber muito sobre isso, tá? Ele estudou latim, francês, italiano, espanhol, então tinha conhecimento dessas línguas todas, tá? Mas ele nunca frequentou uma universidade, não tem registros, tá? Que ele tenha formação acadêmica. Ele foi também Ourives, tá? Com o título de mestre da balança, pela especialidade que ele tinha, e caiu nas graças da Dona Leonor de Aves, tá? Então, por 2 vezes, ele caiu nessas graças, tá? Até pelas joias que ele fazia, por isso criou esse conceito. Algumas características dessa obra do Gil Vicente: uma intensa sátira social, uso e alegorias, como eu já falei, temática religiosa, texto escrito em versos, tá? Para ser declamados. Na literatura portuguesa, nós temos o Alto da Compadecida, muito parecido, tá? Muito impactado, e também como é que eu poderia dizer, influenciado pelo teatro de Gil Vicente, tá? Um teatro moralizante e pedagógico, ele tinha um fundo pedagógico, tá? As exaltações das virtudes humanas, tá? A condenação de vícios da sociedade, a crítica a indivíduos corruptos da igreja, tá? E os seus personagens eram de caráter popular, tá certo? A crítica divide a obra de Gil Vicente em autos pastoris, que fala da vida campestre, autos de moralidade, que fala do caráter religioso de suas peças, da sua obra, e farsas, que são situações cômicas, tá? Então, ele divide nessas 3 partes. Na compilação feitas pelos filhos do autor, as suas peças foram assim classificadas: obras de devoção. Então, nós falamos da crítica. A crítica divide em 3: autos pastoris, autos de moralidade e farsas. Os seus filhos, tá? Em 1562, dividiram em obras de devoção, comédias, tragicomédias, farsas e obras miúdas. Então, mas a gente vai aprofundar mais sobre Gil Vicente na próxima aula, que a gente vai aprofundar mais e vai trabalhar 3 de suas obras, as suas principais características. É isso aí.